Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Estamos mais uma vez reunidos para fazermos o Evangelho de Jesus da Casa Espírita Eulália Nogueira. Vamos elevar os nossos pensamentos a Deus, a Jesus Cristo, nosso irmão e mestre, a Allan Kardec da Caridade e a falange espiritual que nos acompanhará, que ela nos traga muita sabedoria, muito entendimento, que nós possamos aprender um pouco mais com esta lição, que nos fortaleça, que nos ampare, que assim seja. Queridos irmãos, o capítulo de hoje, o capítulo 21, haverá falsos cristos e falsos profetas. Título de hoje, Missão dos Profetas. Item 4, atribui-se vulgarmente aos profetas o dom de revelar o futuro, de sorte que as palavras profecias e predições se tornaram sinônimas. No sentido evangélico, a palavra profeta tem uma significação mais ampla. Diz-se de todo enviado de Deus, com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e o mistério da vida espiritual. Um homem pode, pois, ser profeta sem fazer predições. Essa ideia era dos judeus, ao tempo de Jesus. Por isso, quando foi conduzido diante ao grande sacerdote Caifás, os escribas e os anciãos, estando reunidos, lhes escarraram no rosto. Lhe bateram com socos e lhe deram bofetadas, dizendo: Cristo, profetiza para nós e dize quem é que te bateu. Entretanto, ocorreu que profetas tiveram presciência do futuro, seja por intuição, seja por revelação providencial, a fim de transmitir a advertência aos homens. Esses fatos, tendo se cumprido, o dom de predizer o futuro foi encarado como um dos atributos da qualidade de profeta. Linda lição. Como sempre, o Evangelho nos deixa muito a refletir, muito a estudar. Então, meus irmãos, os anciãos, lhes escarraram no rosto, lhes bateram, lhe deram bofetada para que Cristo profetizasse para eles e dissesse quem foi que lhe bateu. Mas Cristo não faria isso, porque ele usava da metodologia de apanha-se numa face e dá-se a outra, que hoje, meus irmãos, é diferente. Hoje nós entendemos que tu não tem que oferecer outro lado para a pessoa bater. Isso era uma parábola. Entretanto, quando as pessoas nos repeliam, nos agridem, e nós já temos um entendimento das Escrituras, nós já temos o entendimento das leis de Deus, então deixamos que o amor que está dentro brote para fora e nós possamos ensinar através do amor e não da devolução, da agressão, do arrebater. Se um grita, eu grito mais alto e assim não se vai a lugar nenhum. E Jesus nos ensina que não é assim, que nós ouvimos e transformamos
o que foi nos dito, as palavras egoístas e caluniosas, a gente devolve com amor. Este é o ensinamento de Jesus. Então, meus irmãos, temos aqui no Livro dos Espíritos, na questão 622, na pergunta 622, que diz assim: Deus deu a certos homens a missão de revelar sua lei? Sim, certamente. Em todos os tempos, homens receberão esta missão. São os espíritos superiores encarnados com o objetivo de fazer a humanidade avançar. Ou seja, nós precisamos que de tempos em tempos Deus envie um dos seus profetas, uma encarnação, porque esse espírito está encarnando pela primeira vez. Ele não fala de reencarnação, ele fala encarnados pela primeira vez. Então ele é um espírito de luz que vem nos trazer a mensagem de Deus. Lá na questão 624, diz assim, uma pergunta também: qual é o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode-se reconhecê-lo por suas palavras e por suas ações. Deus não pode se servir da boca do mentiroso para ensinar a verdade. Então, nós precisamos conhecer as leis de Deus para não sermos enganados, para nós podermos saber quando é um falso profeta e quando é um verdadeiro profeta. Aí na questão 625, diz assim: qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Jesus. Este foi o nosso maior profeta. Jesus tem sido o maior profeta de toda a humanidade, sempre. Então, meus irmãos, profeta é todo aquele que Deus envia com a condição de instruir os homens e revelar as coisas que estavam ocultas. Isto pode acontecer, às vezes, quando os nossos idosos estão com a idade muito avançada, e aí eles têm umas premonições. Só que às vezes não são ouvidas, porque os jovens não ouvem, muitos os idosos. E eles são usados como profeta muitas vezes, porque é na idade avançada, muitas vezes, que aflorece uma mediunidade. E então a gente diz: esse senhor foi profeta. Mas é raro, acontece, mas temos que saber ouvir e saber entender, compreender. Então, meus irmãos, eu entendi, eu vou, para que nós possamos, que cada um tira sempre o que entende, lê, relê. Aqui, qual a missão do profeta? O verdadeiro profeta é aquele que consegue seguir os passos de Jesus, pela sua transformação moral, e fazer a verdadeira caridade, sem precisar de holofotes das mídias, Aí diz assim, eu penso assim: servir a Deus é uma profecia. E como podemos servir a Deus? Através do próximo, que Deus sempre nos oferece o próximo. Através do próximo, não necessariamente com um pedaço de pão, mas com boas palavras, com orientações, com carinho, com afeto, com respeito, com indulgência, com a paciência. Distribuamos então a verdadeira palavra do Evangelho de Jesus. Amai a teu Deus de toda a tua alma,
de todo o teu espírito e de todo o teu coração. Amai também a teu próximo como a ti mesmo. Então, queridos irmãos, amemos uns aos outros, agora neste momento de muitas atribulações. Sejamos pacientes e confiantes, porque Deus nunca nos desampara. Sejamos para o outro um alicerce se ele nos procurar. Sejamos o alívio de alguém que nos procura, que nos busca uma conversa, um entendimento. Espero ter ajudado bastante, caros irmãos, e que sejamos uns para os outros um profeta, um anjo, sejamos para aquele que necessita do teu auxílio, que necessita do teu amor, a fortaleza que Deus nos oferece. Sejamos felizes. Vamos elevar a Deus os nossos pensamentos de agradecimento. Vamos agradecer a oportunidade dessa leitura do Evangelho. Sabemos que podemos explorar mais e aprender mais, mas o nosso tempo é curto. Então, Jesus amado, obrigada por tuas palavras. Obrigada por nos deixar lições tão preciosas. Obrigada, Senhor, por nunca desistir de nós. Obrigada, Pai, por mais um dia. Obrigada, Senhor, por estar auxiliando e amparando a todos que a Ti procuram. Graças, Senhor, por todo o carinho, pelo alimento, pela cama quente que temos, pela casa, pela família que nos permitiu ter. Senhor, como eterno pedintes que somos, gostaríamos de pedir a todos os nossos irmãos enfermos que estão nos hospitais, nas santas casas, nas enfermarias e até mesmo no pronto-socorro, que eles sejam acalentados, que eles sejam abrandados conforme o merecimento de cada um, que eles recebam, Pai, a medicação necessária para a cura do corpo ou da alma, e que seja sempre com muito amor. Pai, pedimos também auxílio aos médicos socorristas de Jesus, que eles tenham entendimento, que eles tenham muita calma, muita tranquilidade para tratar com os irmãos que estão enfermos, que eles tenham muito respeito e muito amor em seus corações. Senhor, pedimos também pelos nossos irmãos que estão nos presídios, que falharam, que se perderam, que eles recebam a Tua luz. Ó Senhor, também pedimos pelos nossos idosos que se encontram nos asilos, que eles sejam acarinhados, acalentados, com muito amor, com muita luz. Pelas crianças que estão nas moradias, nos orfanatos, nas creches, Pai, que essas crianças sejam amadas e respeitadas. Ó Jesus amado, te pedimos também pelos nossos familiares, nossas mães, pais, pelos avós. Pedimos, Pai, que eles sejam muito embalados no Teu amor, no Teu porto seguro, Senhor. Pelos nossos filhos que estão perto
e os que estão longe. Que eles recebam a tua luz de proteção, de amparo. Pedimos também, Senhor, que o Senhor possa entrar em nossas casas, em nossos lares, limpando, Pai, pela porta da frente, tirando todos os miasmas, negatividades, toda energia densa que se encontra. E que essas rosas, senhores, que esse perfume de rosas permaneça por muito tempo. Ó Jesus amado, muito obrigada por não desistir de nós. Ó Senhor, por um acréscimo de bondade, eu ainda te peço, Senhor, pelas águas, fluidificação das águas, as águas que estão em cima das mesas, nas prateleiras, que elas sejam tratadas, medicadas e que cada um receba a medicação necessária para o seu corpo físico e para o espiritual. E que todos os irmãos que estão ouvindo esse Evangelho essa noite recebam a tua luz e a tua força, Pai. Esse calor gostoso que acalenta nossos corações. Ó Senhor, muito obrigada. Deus, estar contigo é muito bom. Graças te damos, Senhor, e que assim seja. Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, meu irmão e mestre, por misericórdia, Senhor, viemos te pedir para que tu possas auxiliar nossos irmãos que desencarnaram, seja por doença, seja por qual motivo que eles tenham desencarnado. Que eles recebam auxílio das falanges espirituais que estão atuando no pronto-socorro desta noite, que eles sejam assistidos, quem sabe até curados, Senhor, com equilíbrio, harmonia, com muito amor, e que eles saibam que eles retornaram para a pátria espiritual, porque assim se fez necessário. Ó Senhor, seja qual for o motivo que nossos irmãos desencarnaram, se eles falharam ou não, mesmo assim eles possam receber todo o auxílio, todo o amor que eles necessitam. Que seja feita a tua vontade, Senhor, e não a minha. Que assim seja.